Quando nós falamos da devoção à Santíssima Virgem Maria, uma questão que sempre se torna uma fonte de debates é a linguagem. Ou seja, ser devoto da Virgem Maria é ser escravo da Virgem Maria ou ser filho da Virgem Maria? Nós estamos falando de escravidão de amor ou de piedade filial? Bom, na realidade, nós estamos aqui falando substancialmente da mesma coisa, mas em etapas diferentes. Deixa eu explicar. Em primeiríssimo lugar, vamos deixar de lado a palavra escravo, tal qual nós a conhecemos na língua portuguesa. Por quê? Porque é uma palavra muito recente, uma palavra que vem de eslavo. Escravo eram os eslavos que tinham sido prisioneiros de guerra e que agora serviam como escravos para os vencedores. É daí que vem essa palavra, portanto é uma palavra muito recente. Quando nós falamos de escravos na Bíblia, a palavra que está lá, originalmente, é sempre a palavra servo. Ou seja, mais especificamente em grego, doulos. Em hebraico, eved. Qual é a realidade que está por trás de um doulos e de um eved, de um servo na Bíblia? Bom, é um relacionamento com o Senhor. Portanto, nós estamos aqui num dos núcleos principais da vida cristã, que é o senhorio de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo foi proclamado desde o início pela igreja como o Kyrios, o Senhor. Ora, se eu tenho um Kyrios, um Senhor, um Adonai, então eu tenho, por outro lado, um doulos, um servo, um eved. Essa contraposição, este relacionamento, ele é muito importante. O servo, ele é propriedade total do seu senhor. Isso quer dizer o seguinte: quando eu proclamo e digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, quer dizer que Ele é Senhor meu para a vida e para a morte. Isso quer dizer que eu não me pertenço. Quando eu proclamo o senhorio de Jesus sobre mim, eu estou realizando aqui um ato de reconhecimento que o meu próprio ser eu devo a Ele e que não é possível que eu tome posse de mim arrancando o senhorio dele, que seria um ato de rebeldia e seria o pior, seria muito pior para mim. Se eu quero ser feliz, eu preciso então reconhecer em Jesus Cristo o meu Senhor. Agora, qual foi o caminho que Jesus Cristo trilhou para ser o meu Senhor? Na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, São Paulo diz que, embora ele fosse igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, ekenosen, assumindo a forma, morfé, de escravo, servo, doulos, e de escravo obediente até a morte e morte na cruz. Quando eu coloco aqui a palavra escravo, né, embora ela seja uma palavra recente, ela transmite para nós uma noção mais clara daquilo que foi o que Jesus fez. Por quê? Porque existe um problema aqui de curto-circuito entre duas palavras gregas. Existe uma palavra servo em grego que é doulos, que expressa essa realidade do escravo, ou seja, de alguém que é propriedade de um outro. E existe uma outra palavra, servo em grego, que é diáconos. Mas acontece que o diácono é outra coisa, é um ministério.
O diácono é o servidor das mesas. O diácono é alguém que está realizando um serviço. Não é nesse sentido que Jesus se fez servo. Jesus não se fez diáconos. Jesus se fez doulos. Jesus se fez escravo. E escravo, digamos assim, vendido, escravo maltratado, escravo açoitado, escravo morto. Claramente, aqui nós vemos o quanto o esvaziamento de Jesus seguiu esse caminho de uma humildade e de uma humildade abissal. É por isso que os cristãos amam tanto a humildade. Não somente porque ela é a verdade, como recorda muito bem Santa Teresa d'Ávila, mas porque a humildade foi o caminho do próprio Cristo. E isso incendia o nosso coração, incendeia o nosso coração com amor. Puxa vida, se Ele foi tão humilde por amor a mim, por que eu não vou ser humilde por amor a Ele? Pois bem, aqui falamos então de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor, Kyrios, Jesus Cristo, escravo, doulos. A partir desta visão cristológica, nós então podemos olhar para a própria Virgem Maria. A Virgem Maria, diante do anjo Gabriel, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, doule, ou seja, o feminino de doulos, escravo, servo, ou seja, eis aqui a propriedade. Eu não me pertenço. É a escrava do Senhor, do Kyrios. E assim, ela se faz humilde, serva do Senhor. Agora, vejamos o relacionamento entre Jesus e Maria. E aqui nós vemos a obediência de Jesus e que a obediência de Jesus à Virgem Maria faz parte do seu esvaziamento, faz parte do seu assumir a forma de servo, de escravo obediente até a morte e morte na cruz. Jesus nasceu, como diz São Paulo, nascido de mulher debaixo da lei. Essa frase de São Paulo é muito importante. Nascido de mulher debaixo da lei quer dizer Jesus obediente à Virgem Maria. É por isso então que os cristãos, desde muito cedo, começaram a chamar a Virgem Maria de Senhora. Por quê? Porque por causa deste seu poder de mando. O Evangelho de São Lucas nos diz que Jesus era-lhes obediente. A obediência de Jesus à Virgem Maria. Portanto, aqui eu me entregar como servo obediente da Virgem Santíssima, como escravo obediente da Virgem Santíssima, é seguir o caminho que o próprio Jesus seguiu. Mas aqui vem o segundo passo, muito importante. Eu me coloco na posição de escravo, de coisa, de propriedade de Deus, de escravo, de coisa, de propriedade de Jesus e, portanto, de coisa, propriedade, escravo da Virgem Maria, para que eu possa ser filho. Porque aqui nós temos a passagem, né, do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se revela não como Pai, se revela como Senhor. E é necessário que a gente se humilhe e passe por esta fase, exatamente porque, sendo obedientes, pequeninos, servos, escravos do Senhor, poderemos ser tratados e elevados como filhos. Um pouco
com aquela dinâmica do filho pródigo, que está lá no Evangelho de São Lucas. Ele se recorda de como é que o pai tratava os seus empregados, os seus assalariados. E exatamente por isso ele diz, eu vou lá, vou me humilhar. Eu sou o filho, mas eu não quero mais ser tratado como filho. Trata-me como um empregado. E o pai, ao vê-lo se humilhar, ao vê-lo se colocar diante desta posição tão baixa, ele o eleva e diz, tragam uma roupa nova, um anel, sandália, façamos festa. Meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi reencontrado. Então, a dinâmica de escravo não contradiz a dinâmica de filho, mas é que se nós nos humilharmos e confiadamente nos entregarmos nas mãos da Virgem Maria para sermos escravos dela e, portanto, de Cristo e, portanto, de Deus, certamente estamos fazendo o caminho que foi escolhido por Deus, porque Deus primeiro nos colocou na humildade do servo para depois nos guindar, nos elevar para a nobreza da filiação. Portanto, uma coisa não contradiz a outra, mas uma coisa conduz a outra. Eu sei que existe um grande debate nas pessoas que querem ser devotos da Virgem Maria e, hoje em dia, é claro, está muito na moda essa realidade de enfatizar Maria como mãe e nós como filhos. Claro, isto é a mais pura verdade. Ela é mãe. O próprio Jesus nos deu a Virgem Maria como mãe aos pés da cruz. Mas Ele também nos entregou a ela aos pés da cruz para que a ela estivéssemos submissos. E nós, em honra destes 30 anos nos quais Jesus foi submisso à Virgem Maria em Nazaré, podemos nos submeter a ela como escravos de amor. Não se trata de uma escravidão involuntária, forçada, muito pelo contrário. Trata-se de um gesto de profunda humildade na imitação do próprio Cristo que se esvaziou a si mesmo e se submeteu à Virgem Maria, para que então, como Cristo, sejamos um dia exaltados como filhos e recebamos o nome que Deus preparou para nós no céu. Deus abençoe você.